forças de defesa de Israel interceptaram um novo ataque aéreo realizado por terroristas do Hamas a partir da faixa de Gaza. A enchente do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes que deixou um rastro de destruição e produziu imagens impressionantes. Depois da pandemia, o Brasil passou a enfrentar uma enxurrada de casos de depressão e ansiedade. Por causa dessas doenças, o número de pedidos de afastamento do trabalho aumentaram mais de 50%. O número de divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No meio de todo esse caos, Deus nos convida ao avivamento real, verdadeiro e bíblico. Reviva-nos, Senhor. Cumpre em nós os seus planos e, através de nós, a sua missão. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, por meio do impacto do Teu Santo Espírito. Não respeita as barreiras da minha mediocridade. Não respeita as barreiras da minha pecaminosidade ou mesmo pequenez. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos por meio do impacto do Teu Santo Espírito. Aviva-nos. Aviva-nos dentro, aviva-nos em volta, aviva-nos em nós e também através de nós. Este é o convite de Deus na porção da Palavra de Deus. O nosso segundo slide aqui diz o impacto transformador do Espírito Santo. O impacto transformador do Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13, aqui tem uma porção da Palavra de Deus para mim e para você. Mas antes de lermos a Palavra de Deus, eu quero lhe convidar a refletir comigo sobre algo. Imagine você não dominando nenhuma língua, malemar português. Mas você viaja para um outro país, ou melhor, para um outro continente. E você passa por alguns países nesse período, e entre uma de suas viagens você precisa viajar de ônibus de um país para o outro, e você pega o ônibus em uma rodoviária confortável, e de repente, no meio da madrugada, em um frio daquele que normalmente acontece nos países europeus, você se depara com o ônibus parado na beira de uma rodovia e uma pessoa falando com você numa língua que você não entende, a não ser go, 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 go. Eu acho que é para eu sair, né? E aí sai você e a sua esposa, o frio tenebroso, e vocês ficam parados em uma pista, em uma rodovia. E aí você desce com as malas e aquela situação meio que sem entender o que está acontecendo, não sabe o que reagir, não sabe o que fazer. E você já começa a orar, a sua esposa já começa a ficar desesperada e você precisa defendê-la, você precisa ter tranquilidade, e o frio está cortante, e de repente uma caixa de som em um poste começa a falar alguma coisa e você não entende nada. Você sabe que não é português, você sabe que não é inglês, e você não faz a mínima ideia de que língua é aquela. E você começa a orar, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Essa história minha da Thalita, em uma das nossas viagens de sabático, quando nós fomos para a Europa estudar um pouco da história cristã. E em uma dessas viagens de um país para o outro, nós passamos por isso. E ao descer desse ônibus, ficamos desesperados. Como eu tinha morado com alguns amigos alemães, eu falei, Thalita, eu acho que o que essa caixa de som está falando nesse poste é em alemão. Mas não estou entendendo direito. Será que a gente não entendeu quando nós compramos a passagem? Detalhe. A nossa passagem era uma outra passagem de avião, estava havendo diversas dificuldades ali por causa daquela situação dos sírios, muita gente perseguida, muita gente fugindo, trens parados, aviões cancelados, um desastre total. Para piorar um pouco a situação, eu tinha um parente muito perto de mim, detido em um desses países ali perto, e eu precisava ir até esse país que eu estava, muito obrigado meu querido, que eu estava me deslocando para depois então, se o Senhor permitisse, visitarmos esse parente. Imagina as emoções, imagina a situação e a língua com uma dificuldade imensa ali. Mas, daqui a pouco, chega algumas pessoas e de uma forma incrível, acreditem, meu inglês é péssimo hoje, da Thalita também. Na época, então, não dava nem para dizer meu inglês, porque não tinha nada.
E eu falei, vou tentar falar inglês, quem sabe, né? Inglês, uma língua universal, vão me entender. Gente, eles me entenderam, eu os entendi. Eu não faço a mínima ideia de como. Eu sei que naquela circunstância eu perguntei por que o ônibus parou ali, ele falou que ali era um ponto de pausa, como se fosse uma rodoviária, por isso tinha aquela caixa de som, mas eu olhava para um lado tudo escuro, olhava para o outro tudo escuro. E naquela situação, após conversarmos, ele falou, olha, não tem ônibus, não tem como você ir para a estação de trem, então você precisa pedir um táxi. Eu falei, você poderia pedir um táxi para mim? Para piorar a situação, eu não tinha telefone que funcionava fora do país. E ele falou, eu não tenho nenhum número de táxi, eu não sou daqui também. E aí a gente foi conversando, e só Deus para dizer para como nós entendemos aquela conversa, ele e eu, né, e a Thalita. E enfim, para encurtar a história, havia um ponto um pouco longe de ônibus, eu corri até lá, eu vi que tinha bastante coisa escrito, achei um telefone de táxi, essa pessoa ligou, nós estávamos na Áustria, na verdade, essa pessoa ligou para o táxi, e aí o táxi falou, nós não fazemos corrida nesse local. Pelo amor de Deus, pede para ele pedir um telefone de alguém que faça. Como falamos isso e como entendemos isso? Acredite, fale comigo em inglês quando acabar o culto e você vai ter uma prova. Isso faz, Tomás está com 6 anos, 7 anos, né? Então, dá para imaginar. Enfim, conseguimos um táxi, o táxi chegou. Quando o táxi passa na nossa frente, ele vai embora. Eu falei, Senhor da glória, ficamos de novo. Fomos para o local, chegamos no local, muitos refugiados, polícias, mendigos e tantas outras coisas mais que eu deixo para uma próxima história. Mas por que essa história, quando pensa-se no impacto transformador do Espírito Santo? O que a história do Walter, o que a história da Thalita tem a ver com você e comigo? Queridos, nós temos deixado de vivenciar o sobrenatural de Deus. Nós temos deixado de vivenciar o sobrenatural de Deus. Lembra que eu falei para vocês que quando Deus colocou o livro de Atos na minha vida no ano passado, e eu fui negligenciando, segurando, dizendo, não quero pregar esse livro, desafiador demais, e fui segurando, enfim. Quando eu aceitei não só pregar o livro, mas também alguns desafios que Deus fez na minha vida. E um deles era orar pelo máximo de pessoas, se possível todas as pessoas que me servissem, seja num banco, seja numa lanchonete, num restaurante, numa loja de roupa, enfim. Queridos, é incrível como nós podemos orar, e as pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas e uma porção de água, quando nós estamos sedentos, faz uma diferença gigantesca. A maioria das pessoas que nós convivemos não precisam saber que Cristo morreu por elas. Parece-me que, em grande maioria, todos já sabemos disso. Mas as pessoas precisam saber que existe um Deus que se importa com elas. Um Deus que é relacional. Um Deus que rompe a história do universo e vem ao nosso encontro e se importa conosco e nos chama a uma vida nova, diferente. Nos dá uma identidade nele, nos dá uma missão. E quando eu, humilde, limitado, pequeno, humilde no sentido da palavra pequeno, limitado, e não humilde em outros significados dessa palavra, mas quando eu posso me achegar a alguém, ser humano, e dizer, eu posso orar por você? Você tem algum pedido de oração? Queridos, em grande maioria, um olho estatalado, olhos lacrimejando e pedidos de oração sendo realizados. É a pessoa sendo trazida de novo para perto de Deus na oportunidade de vivenciar aquilo que Deus tem para elas. Eu e você somos ricos. Thalita e eu viajamos esse final de semana, um bate e volta rapidinho de sexta para hoje. E estivemos juntos ali com os nossos familiares, numa data muito importante. E recebemos uma ministração. Não se esqueçam de que vocês são ricos e vocês têm muito de Deus para dar. Nós somos ricos porque nós temos livre acesso a Deus. O impacto transformador do Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 2 deve fazer com que eu e você olhemos para a palavra de Deus, olhemos para as nossas vidas e nos posicionemos diante daquilo que Deus tem para nós, queridos. Qual é o posicionamento que você tem tido hoje diante daquilo que Deus tem te chamado? Será que você já se acostumou a viver com o natural? Ou você não se acostuma com este mundo que não nos preenche? Sair de casa é uma delícia, mas quando a gente está voltando para casa é melhor ainda. Esse sentimento de aconchego, esse sentimento do nosso lar, essa necessidade da presença, daquilo que nos aconchega, é muito mais forte no mundo espiritual, é muito mais forte nas questões espirituais, de um Deus que nos chama a estar perto, de um Deus que nos chama a desfrutar dele. E aí você podemos proclamar isso.
O mundo está sedento. Ah, mas as pessoas que estão à minha volta já conhecem Jesus. Ah, é? Tem alguém que conhece Jesus aqui que não precisa de uma oração? Que não precisa de ser lembrado de que há uma conexão instantânea com Deus e que nós podemos desfrutar mais dele? Ou às vezes não temos força para orar, não temos palavras para orar? Há um poder impactante do Espírito Santo de Deus disponível em minha vida, em sua vida e através das nossas vidas. Abra a sua palavra, abra a Bíblia, a palavra de Deus, a sua Bíblia comigo, no livro de Atos. Nós vamos ler juntos alguns versos muito, muito importantes desse livro tão significativo que nós estamos estudando. Se você perdeu as outras pregações, eu te desafio a entrar no YouTube da nossa igreja e assisti-la. Nós já vimos, na verdade, essa é a terceira pregação dentro do livro. A primeira é um chamado de Deus para as nossas vidas, um despertar de Deus, o avivar de Deus. A segunda é um discernimento, discernirmos, dependermos de Deus, consagrarmos a Deus, termos cuidado com os líderes espirituais e discernirmos as escolhas e os passos à luz da palavra de Deus com todo o discernimento. E agora nós chegamos aqui na terceira mensagem, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Você já abriu, amém? Quem não abriu, eu uso de misericórdia para abrir. Quem já abriu, preste atenção no contexto específico do capítulo 2. Ali está acontecendo o dia de Pentecostes, uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Nessa ocasião, judeus de diversas nações se reuniam em Jerusalém para celebrar a colheita e a entrega da lei no Monte Sinai. Os discípulos de Jesus estavam ali reunidos também, no mesmo lugar, aguardando o cumprimento daquilo que nós já vimos nos textos anteriores deste livro, que seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. Então este é o contexto, uma informação muito importante antes da leitura do texto. Ali, muitas pessoas estavam reunidas em diversas línguas. E as pessoas então não conseguiam se comunicar, apesar de você talvez pensar assim, mas não era uma mesma região, não era, entre aspas, o mesmo país. Se você pesquisar, você vai ver que existia diversas línguas, e esse povo estava todo reunido ali, cada um com o seu propósito e o seu interesse, amém? Posso ler a Bíblia com você? Atos 2, a partir do versículo 1. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu, como de um poderoso vendaval, um som, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram um som de vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que isto significa? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. De todas as palavras nesse texto bíblico, uma das que talvez mais você vai vivenciar, se você desejar o avivamento de Deus em sua vida, seja você cristão ou alguém que está começando a caminhar com Cristo, é chacota. É gente olhando para você e fazendo algum tipo de sátira, como aconteceu aqui no versículo 13. Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. As pessoas vão olhar para mim e para você dentro da própria igreja, na sociedade, dentro do nosso ambiente familiar, e vão zombar de nós. Por quê?
muitas vezes a perseguição acontece próxima de nós. Mas você percebe que mesmo com a zombaria, mesmo com a perseguição, mesmo com os desafios, o poder de Deus foi marcante, o impacto do Espírito Santo de Deus fez a diferença? Queridos, que fique claro que eu não vivenciei, eu acredito que não, eu imagino que para a Thalita também não, algo de, como aqui em Atos, né, de interpretação de línguas. Eu me lembro de muita dificuldade de estar me expressando com palavras, em um vocabulário muito limitado ali, nas minhas palavras em inglês, e me lembro sim de Deus, o Espírito Santo de Deus está me dando uma capacidade atípica de compreensão, pegando palavras soltas das frases que eu ouvia, e sendo lembrado de palavras que eu já não me lembrava mais do vocabulário, e conseguindo se comunicar. A questão é, qual é a grande luta que você vivencia hoje? Qual é o grande desafio que Deus está te chamando para impactar algo, para impactar alguém, para impactar um ambiente? Qual é a sua necessidade? Deus em sua palavra está nos dizendo que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Você percebeu essa palavra? Eu dei uma ênfase quando eu li essa palavra. Foi o Senhor quem capacitou. Seja qual for o desafio, seja qual for a luta, Deus nos convida a viver o impacto sobrenatural de Deus. Agora a pergunta que eu faço para você: você está pronto para uma transformação? Pergunte para você mesmo. E permita que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração. Eu estou pronto a uma transformação? Eu quero orar e nós vamos explicar e aplicar as verdades desse texto. Senhor, não permita que eu fale nada de mim mesmo. Não permita, Deus, que eu apareça, mas que de fato, Deus, eu diminua, eu me esconda. E que a glória do Senhor seja vista, que o poder do Senhor seja visto. Que a palavra do Senhor seja proclamada por minha boca e também pelo meu corpo. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco e mova-se em nós com o poder sobrenatural do Teu Santo Espírito nos cantos e nas áreas que nós precisamos. Não permita que saiamos daqui vazios, não permita que saiamos daqui sem sermos transformados, tocados, capacitados pelo Senhor. Em nome de Jesus, abra a nossa mente, tira toda distração. Tira, Senhor, todos os ruídos, inclusive aqueles que eu, como humano, posso tanto causar, e permita que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, se revele por meio da Tua palavra, avivando-nos, despertando-nos, renovando-nos, e nos fazendo ser impactados com o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Do versículo 1 ao versículo 4 está esse convite para mim e para você. Um convite de Deus de que eu e você venhamos verificar o nosso coração a respeito da transformação de Deus em nós e através de nós. Queridos, o lugar de maior perigo para mim, o perigo para você é nos acomodarmos e acharmos que estamos bem, acharmos que está tudo ok. Quantas coisas Deus pode revelar de que precisa de transformação. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Queridos, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Neste momento, onde logo após o Espírito Santo opera milagres e maravilhas, que faz com que as pessoas fiquem maravilhadas, que faz com que as pessoas fiquem perguntando o que está acontecendo, que faz com que alguns até falam, não é possível, estão bêbados, ou será que eu em um só lugar? Queridos, o povo de Deus já tinha a orientação e o chamado de Deus de que o Espírito Santo de Deus desceria e de que coisas sobrenaturais aconteceriam, e eles estavam ali juntos, eles estavam ali unidos. Quantas são as vezes que nós nos desunimos por coisas tão pequenas, nem existe nessa palavra, desunir. Quantas vezes nós nos dividimos, quantas vezes nós nos separamos por coisas pequenas, por formas, por jeitos, por preferências. A palavra em destaque neste verso é unidade. Prepare-se para a transformação através da unidade da oração. Sem unidade, sem oração, o Senhor não pode agir. Precisamos estar unidos e as nossas diferenças se somando. Gente, pensa num casal completamente oposto, sou eu e a Thalita. Quando a gente se conheceu, a Thalita gostava de presunto e eu de queijo. E eu detestava presunto e a Thalita detestava queijo. Hoje, pela graça de Deus, nessa área, não vai se animando muito achando que é em todas, nessa área nós somos o casal que gosta de presunto e queijo. Mas queridos, aliás, ela gosta mais de queijo do que de presunto agora, né?
Mas, queridos, não precisa gostar da mesma coisa, não precisa. O que a gente precisa é só de Jesus que nos une no mesmo propósito. Pode continuar preferindo as coisas que você prefere, pode preferir falar mais assim, mais assado, pode preferir a cor X, a cor Y, mas nós precisamos estar unidos no Senhor, unidos em oração, unidos na expectativa do poder de Deus que nos encontra e que nos impacta de forma sobrenatural para mudar as nossas vidas, para mudar as nossas histórias e para nos usar como agentes transformadores que mudam a história. Nós precisamos estar unidos. Prepare-se para a transformação, prepare-se para a união através da oração. Deixa eu te falar uma coisa rica, linda que existe dentro da igreja de Jesus. Temos aqui alguns ricos, temos aqui alguns poucos que talvez estejam na casa dos milionários, temos alguns classe média, tem outros classe média baixa, tem outros classe baixa, talvez alguns numa situação um pouco mais atípica ainda. Mas nada nos faz ser diferentes, porque o que nos une não é o que a gente tem, monetariamente falando, mas o que a gente tem que muda a nossa identidade, é Jesus que habita em mim. Nós temos pessoas de gostos e preferências completamente distintas, como eu e a Thalita temos a grande maioria de questões completamente distintas. E nós podemos escolher nos dividir, ou nós podemos escolher somar. Como casal, ou a gente se mata, ou a gente se soma. Mas como igreja, ou a gente se une, ou a gente se destrói. Não é diferente. E então, unidos nesse propósito, nessa preparação, na vinda daquilo que o Senhor está para fazer através do Espírito Santo, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. O som do vento simboliza a presença poderosa e sobrenatural de Deus. Eu ouço um som de Deus na minha vida, neste novo ano. Eu ouço um som de Deus no nosso meio, neste novo ano. E eu não estou sendo aqui responsável, e nem mesmo como, infelizmente, eu gastei a noite inteira dessa semana em um curso que era para educação de filhos, e eu fui lá, na verdade, era uma papagaiada, em grande parte, na verdade, para falar de um movimento, de uma autoajuda, e acredita, você consegue, você confia, vazio, porque eu não consigo nada, eu não posso nada, mas em Cristo eu posso. Não é uma palavra motivacional que eu estou trazendo para você, mas é a palavra de Deus, na ação do poder do Espírito Santo de Deus, que pode mover o sobrenatural, que pode fazer com que então venha do céu um som e um vento muito forte, que mude todas as coisas. No final do ano passado, acho que foi final do ano passado, eu e a minha família ganhamos um passeio de balão, bem inesperado, a Thalita sempre queria isso e nós ganhamos. E aí fomos para lá. E aí você percebe a importância do vento, você percebe a importância dessa questão. E quando o balão estava sendo cheio, o barulho que tinha ali do gás, né, do fogo, que coisa incrível. Mas a presença do poder do Espírito Santo de Deus é muito maior do que um fogo que pode encher um grande balão. O vento que pode levar o balão de lá para cá é uma coisa, mas o vento do Espírito que pode entrar e mudar as nossas histórias e as nossas vidas é outra. Porém, é um poder de Deus sobrenatural que deve nos encontrar. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Sabe um dos motivos pelo qual eu não queria pregar Atos para a nossa igreja? Porque Atos fala muito sobre questões sobrenaturais, assuntos que mostram o sobrenatural uma vez atrás da outra. E eu sou batista, né? Você também, pelo menos a grande maioria que está aqui. E falar sobre sobrenatural, sobre milagres, sobre poder do Espírito, sobre fogo, sobre vento, não cai muito bem. Parece que não me dá muito crédito, parece que não me dá muita honra. Porque numa reativa, parece que os batistas e outros tradicionais, numa reativa por um momento e um período da história onde alguns cristãos se foram para um outro extremo de experiências, de sentimentos, sem base da palavra de Deus. Sim, era errado sem base da palavra de Deus. Mas aí vem os tradicionais, vem aí os históricos e parece que vem numa reativa. E aí então falar do fogo, que fogo, que é isso? Tem um fogo aqui, olha lá gente, meu Deus, está aceso, fogo do Aviva, do Espírito Santo. Parece um negócio de gente que não crê na Bíblia, de gente que não fala da palavra de Deus.
Nem um lado nem outro, nem a reativa para um lado, nem a reativa para o outro. É o poder do Espírito, é o vento, é o sopro do Senhor. Tem alguém aqui que precisa que o Senhor assopre, que venha um som e um sopro do Senhor que encha a sua casa, que encha a sua vida, que mude a sua história? Ah, eu preciso, Deus, e venha soprar. Ah, Senhor, sopra mesmo, me confunda, me envergonhe, que os outros digam que eu estou louco, porque eu preciso ser louco, louco para Ti. Porque se eu não for louco para Ti, louco contigo, eu vou ser louco adorando algum Deus inútil, algum pecado inútil, alguma mentira inútil. Então sopra o vento forte sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que esse símbolo na minha vida e na sua vida marque as nossas vidas, e que a gente vença as nossas mesmices, e permita ao Senhor nos mover, o Senhor soprar sobre as nossas vidas. E viram, versículo 3, e viram que parecia línguas de fogo, que se separava e pousava sobre cada um deles. Gente, as línguas de fogo aqui representam algumas questões, assim como o versículo anterior, mas eu quero destacar a purificação e a capacitação pelo Espírito Santo. Primeiro, quando a gente vê a língua, outras línguas sendo interpretadas, é a capacitação. O versículo que nós vamos ler daqui a pouco de novo, que já foi lido, fala sobre o poder capacitador de Deus. Queridos, eu e você temos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus capacitador em qualquer luta, em qualquer batalha que você possa viver, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Sabe de uma vida sem graça? Sabe de uma vida sem sentido? Sabe de uma vida que não serve para nada, a não ser para ser estorvo? É a vida de crente que não proclama, é a vida de crente que não anuncia, é a vida de crente que não impacta com o amor salvador, com o amor vivificador, com o amor que transforma. E se nós não permitirmos que o Senhor então use as nossas línguas, use a nossa boca e interprete para que o outro entenda, eu e você vamos papagaiar. Se você é como eu, você vai falar. Mas se você não depender do Espírito Santo, você vai falar, e sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fugir de você. Ai, que chato, lá vem ele de novo, lá vem ela de novo. Mas se for pelo poder do Espírito Santo de Deus, você for papagaio igual eu, você vai falar, e o Espírito Santo de Deus vai tocar, e vidas serão movidas, e vidas serão salvas, e vidas serão renovadas, e vidas serão transformadas, e vidas serão libertas. Talvez você seja mais como a Thalita, de novo, né? Terceira vez, vou apanhar hoje, a hora que foi embora, né? Mais quietinho, não gosta muito de falar, desenvolve relacionamentos de forma um pouco mais devagar, mas mais profundos, fala menos. Mas às vezes no seu menos, você precisa abrir a boca e proclamar no poder do Espírito Santo de Deus para que Ele te use. E Ele vai te usar do seu jeitinho, do seu jeitão. Essas línguas que representam este poder de Deus capacitador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem você tem anunciado a palavra de Deus? Que parece que entra por aqui e sai por aqui. Quem que você gostaria muito que amasse ao Senhor, que conhecesse ao Senhor, que se rendesse ao Senhor? Você está papagaiando igual eu? Está ficando em silêncio, como alguns? Também não é para ficar. Ou juntos, do nosso jeitinho, do nosso jeitão, nós estamos buscando o poder capacitador de Deus, para que o Espírito Santo de Deus interprete aquela mensagem e atraia aquela vida, aquele coração. Precisamos depender do poder do Espírito Santo de Deus. Mas as línguas de fogo têm uma representação especial, porque fogo, em toda a narrativa bíblica, Antigo e Novo Testamento, nos ensina sobre santidade, o fogo que purifica, o fogo que purifica. Qual é o canto, qual é a área da minha vida e da sua vida, que dia após dia o Espírito Santo de Deus tem batido na tecla? Santifica-te. Santifica-te. Porque senão a gente vai papagaiar. Senão a gente vai tentar ir no poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus não age aonde há pecado. Ah, então não vai agir através de ninguém, porque todo mundo aqui é pecaminoso, todo mundo aqui é pecador. Sim e não. Eu sou remido pelo sangue de Jesus. Já fui um pecador invertebrado, mas hoje sou um pecador salvo, remido e transformado, que às vezes peca, mas que quer reconhecer o pecado e que quer viver de novidade em novidade. Alguns pecados ainda me dominam um pouquinho mais. Outros o Senhor já me deu plena transformação. Mas seja um ou seja outro, todos eles eu quero ser purificado. Todos eles eu quero ser renovado. Cada vez que eu peco, eu confesso. Cada vez que eu peco, eu me arrependo, desfruto do perdão e então vou vivendo a graça de Cristo. Ah, mas eu não sou cristão.
eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Então essa é a hora para você dizer: Senhor, eu preciso de Ti, me arrependo, me limpa, me purifica, vem habitar em mim. E Ele vai fazer isso em você. É simples demais para nós, e complexo no mundo espiritual, mas tudo que é complexo Deus já fez por você. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os o quê, gente? Podem me ajudar a pregar? Conforme o Espírito Santo os... Misericórdia, se essa for a ajuda que você for me dar para pregar, estamos perdidos. Eu sei que as traduções são diferentes, se uma palavra for sinônimo, com certeza é de uma da outra, fala na sua versão, tá? Vou ler o versículo de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os... Amém. Querido, é o Espírito que te capacita, dependa dele, busque-o, santifique-te, clame, ore, como nós já vimos nos textos anteriores e nesse também. Ser cheio do Espírito Santo resulta em dons espirituais que edificam a igreja, edificam todos que estão à nossa volta. As palavras-chave aqui é edificar e transformar. Edificar e transformar. Deus deseja edificar as nossas vidas, Deus deseja transformar as nossas vidas, pelo poder capacitador do Espírito Santo. Você tem se colocado diante do Senhor nessa capacitação? Depois um outro convite, está lá do versículo 5 ao 8, um pouco mais sucinto que esse primeiro. Impacte a multidão. Eu tenho medo desse negócio, por isso que eu estava com medo de pregar, eu tenho medo de um monte de coisa aqui. Como assim, Deus, impactar a multidão? É tão mais confortável eu impactar aqueles que eu sei o nome de todos, aqueles que eu conheço pelo menos a história geral de todos. Como assim impactar a multidão? O Varte de bebedouro impactando a multidão? Não, deixa isso para outro, vai, melhor não. Mas perceba que o poder do Espírito Santo de Deus não está limitado a um ou outro, não está limitado a uma circunstância, ao ser transformado pelo Espírito Santo. O impacto da multidão é para todos. Perceba, gente, a questão multicultural, perceba a quantidade de pessoas, perceba a perplexidade de toda a situação, mas perceba um Deus que não tem limites, e que usa gente como Varte de bebedouro, como você, para impactar pessoas à sua volta, mas também multidões. Será que Deus tem te chamado a fazer algo, a se mover em prol de algo, a orar em prol de algo, e você está ali medíocre, pequeno, olhando para você? Para de olhar para você e olha para Cristo, para de olhar para você e olha para o poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus pode fazer mais. Atônitos e maravilhados eles perguntavam. Perceba a grandiosidade. Eles ouviam cada um em sua própria língua materna. Olha a grandeza disso, olha a complexidade de tudo isso. Não importa quão complexo é o seu desafio de proclamar o Evangelho aonde você trabalha. Não importa quão complexo é o desafio de pregar o Evangelho para a sua família. Não importa quão complexo é o desafio de você pregar o Evangelho para os seus filhos, para os nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes precisam ser evangelizados. O importante é que eu e você nos atentemos, que independente da complexidade, independente do tamanho, o Senhor se move. E perceba que o texto bíblico que já foi lido, eu não vou ler agora novamente, fala que o resultado alcançou um pouquinho de pessoa, né? Sim? Não, multidões. Queridos, o nosso testemunho como primeira igreja batista em Piracicaba é para impactar essa cidade, as cidades vizinhas, o estado, o país e o mundo. Nosso testemunho pessoal de viver o que Deus é, apesar de quem eu sou, deve impactar a minha família, meus parentes, meus amigos, de forma que isso se alastre por todo mundo, em nome de Jesus. Um outro convite de Deus para mim e para você é: proclame as maravilhas, agora do versículo 9 até o versículo 13. Ao impactar as multidões, proclama as maravilhas de Deus para todos. Além da questão da multidão, de não nos limitarmos a questões, de sabermos que Deus é quem capacita, e Deus é quem dá o entendimento, e Deus é quem faz a coisa acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu e você somos convidados a vencer essas dificuldades, a vencer essa nossa pequenez, e então percebemos um Deus que se revela por meio da diversidade. Presta atenção, não é a palavra diversidade que estão sendo usadas por aí.
Mas é a palavra diversidade, cada um do seu jeitão, cada um do seu jeitinho, mas todos como Cristo criou, todos como Deus nos fez em Cristo. E aí, então, como corpo, com todas as diversidades, de preferência, jeitinho, jeitão, nós podemos impactar, nós podemos ir mais adiante em tudo aquilo que Deus tem para nós, em tudo aquilo que Deus tem através de nós. Quanta graça de Deus! Quanta graça de Deus! Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que aconteceu na vida do Walter? O que aconteceu na vida da Ana? O que aconteceu na vida da Andréia? O que aconteceu na vida do Adriano, na vida do Mateus? Na sua e na sua vida. Que Cristo me impacte de tal forma no poder do Espírito Santo de Deus, que casais sejam restaurados. Quando todos olhavam, inclusive você mesmo fala: meu casamento não tem jeito, minha família não tem jeito, meus filhos não tem jeito, meu emprego não tem jeito, meu ministério não tem jeito, meu pastor não tem jeito, minha cidade não tem jeito. Não tem mesmo, se for por você e se for por mim. Mas quando Deus age pelo poder do Espírito Santo de Deus, o poder capacitador dele nos dá o entendimento de tudo aquilo que a gente precisa ter. Na união, na oração, nós vamos vencendo barreiras e barreiras e percebendo que Deus se manifesta através de uma diversidade gigantesca, revelando que a nossa união não tem nada a ver com afinidade, não tem nada a ver com gostar mais desse ou gostar mais daquele, mas tem a ver com aquele que nos une, Cristo, Deus revelado em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Para finalizar aqui os pontos e depois ir para as rápidas aplicações, você tem sofrido algum tipo de zombaria? Você tem sofrido algum tipo de perseguição? A palavra de Deus para mim e para você é: mantenha-se firme e não se deixe abalar pelas críticas. Eu não estou dizendo de alguém que te exorte biblicamente, porque isso a gente precisa ouvir. Mas eu estou dizendo daqueles que nos exortam, porque nós estamos agindo diferente da maioria, ou daqueles que convêm para quem nos rodeiam. Não se desanime. Quando eu decidi pregar o livro de Atos, e eu já falei que eu sou covarde, tinha um monte de coisa que eu não queria pregar e falar, e nem me mover, é mais confortável ficar na minha. Eu comecei, e aí começamos o culto à Viva, com a ajuda dos pastores, com a ajuda de muitos líderes, e aí veio uma irmãzinha em mim e cantou para mim uma canção, naqueles dias que a gente vai ficando fraco e desanimado. E eu não faço a mínima ideia de que canção era, sei quem é a irmã, ela não está aqui hoje, mas ela cantou: fica firme, e não se deixe abalar, pois Cristo está com você, e Ele vai cumprir aquilo que Ele começou. Queridos, é só isso que a gente não precisa de mais nada, você pode enfrentar o trabalho amanhã, a escola, a faculdade, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu cachorro, seu vizinho, tudo na certeza de que em Cristo você pode. Vença a zombaria, vença tudo e vá além das críticas. Aplicações: com o poder do Espírito Santo, luto contra o pecado diariamente e busco a renovação do Espírito Santo. Fortaleço os laços familiares, os laços de união com aqueles que me rodeiam em amor e oração conjuntos, seguindo o exemplo de Cristo como povo de Deus unido nele, apesar das nossas diferenças. Sou luz no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente de lazer e de faculdade, refletindo o caráter de Cristo. Me dedico aos estudos buscando sabedoria e excelência para a glória de Deus, sem me esquecer de que sem o poder capacitador do Espírito Santo de Deus, eu só vou papagaiar. Participo ativamente da sociedade, defendendo valores cristãos e promovendo a justiça, a paz que só é possível em Cristo. Então, para concluir, eu tenho aqui alguns convites para você. Que tal vivermos de acordo com essas orientações do Espírito Santo? Que tal sermos renovados e juntos em Cristo, vivermos essas batalhas, enfrentarmos essas batalhas, guerrearmos essas batalhas e juntos iluminarmos o mundo? E aí eu tenho para você aqui uma frase que resume tudo e tenho também uma oração. A frase diz assim: unam-se, experiencie e permita o poder de Deus agir em você, no seu meio e através de vocês, porque juntos nós vamos mais adiante. E a oração proposta que está aí, meu irmão, pode colocar por favor, é aquela frase que começa: Senhor, que o Espírito Santo me transforme. E assim a gente pode
fazer essa oração juntos. Eu acho que é o próximo. No meu aqui é o último slide. Se não estiver ali, eu falo e vocês repetem, e assim a gente consegue juntos. Ore comigo, repetindo então. Esqueça a projeção, estamos com algum problema ali. Senhor, que o Espírito Santo, por favor, vocês, me transforme para impactar pessoas e multidões, proclamar suas maravilhas com poder e ousadia. Amém, Senhor, amém. Não se acovarde, não se acovarde, nem vá na sua força, vá na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Levante-se, vou orar por você e nós vamos terminar louvando ao Senhor. Ore você e Deus, na sua intimidade primeiro, e daqui a pouco eu oro por você também. Ah, Senhor, é nesse mundo tão confuso, é neste mundo tão tenebroso, nas nossas emoções tão inconstantes, de seres humanos tão falhos e inconstantes como nós, que nós queremos experimentar mais de quem o Senhor é, mais do Teu poder, mais da Tua unidade, mais da Tua capacitação, para proclamarmos ao mundo o Teu amor e a Tua esperança. Tu sabes, ó Deus, quantos de nós ansiamos que o Teu Santo Espírito interprete a mensagem que estamos tentando pregar dentro dos nossos próprios lares. Tu sabes, ó Deus, quantos de nós já nos acomodamos e nos acovardamos ao ponto de trabalharmos, estudarmos e termos lazer, e talvez as pessoas nem se lembram mais de que somos cristãos. Ah, Deus, tenha misericórdia da nossa frieza, Senhor, e desperta em nós a verdade de quem o Senhor é e do poder do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. Aviva-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus, dentro dos nossos lares, na sociedade, por todos os lugares que passarmos. Em nome do Senhor Jesus, aviva-nos. Em nome do Senhor Jesus, desperta-nos. Em nome de Jesus, Pai, opera a obra capacitadora do Senhor em nós e através de nós. Apesar de nós Te imploramos, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos para cumprirmos a missão que o Senhor nos chamou, aonde o Senhor nos colocou. Não permita que as circunstâncias, não permita que as situações, a história, o nosso coração, o nosso engano, nem mesmo o nosso amar, o nosso pecado nos impeça de experimentá-lo de tal forma a vivermos cheios do Senhor para proclamarmos de Ti, ou melhor, desfrutantes do Senhor que já nos encheu de Ti. Aviva no Senhor, santifica no Senhor, desperta no Senhor, opera em nós e através de nós a Tua obra. Não permita que ninguém saia daqui sem esperança. Esperança no Senhor, apesar de quem eu sou, e esperança no Senhor para fazer a Tua obra, em mim, através de mim, em cada pessoa, e se o Senhor assim permitir, também em multidões, em nome de Jesus, amém.